Oi, pessoal! Eu sou Caroline Petersen, cirurgiã do aparelho digestivo, e hoje nós trouxemos um tema muito importante: atividade física na terceira idade. Quem é meu paciente sabe que eu falo bastante disso durante as consultas. E falo bastante disso também aqui no Instagram, no YouTube, a importância da atividade física em qualquer idade. E hoje nós trouxemos aqui a maravilhosa Tatiana Ventura, que é bacharel em Ciências Biológicas e Educação Física e terceiro dan de Taekwondo, para falar um pouquinho pra gente sobre atividade física na terceira idade. Oi, Tati! Oi, Carol, tudo bom? Tudo bem? É um enorme prazer estar aqui com você, conversando sobre um tema tão importante e que eu gosto tanto, que é a atividade física, especialmente voltada para idosos, que é uma idade em que as pessoas precisam bastante da atividade física. Todos nós precisamos, mas na terceira idade ela tem um papel bem importante. Isso, que a gente queria falar um pouquinho para vocês hoje é que o brasileiro está envelhecendo, né? Segundo o IBGE, a expectativa de vida do brasileiro hoje é 76 anos. Mas o que adianta chegar aos 76 anos sem qualidade de vida? Então, o nosso grande desafio, né, das gerações atuais é ter qualidade de vida na longevidade. Tati, fala pra mim, é mais difícil fazer atividade física na terceira idade? Bom, algumas pessoas acham que sim, porque vem aquele mito de que já estou muito velho, já passou do tempo de começar a fazer atividade física. Então, às vezes, a limitação é mais psicológica do que física mesmo. Então, se a pessoa tiver força de vontade, for lá, insistir, ela vai conseguir começar uma atividade física mesmo na terceira idade. Então, o quão difícil vai ser, vai depender do quão disposto aquela pessoa está a iniciar uma atividade física, independente da idade que ela tenha. E tem idade que dá para começar? Assim, uma pessoa de 80 anos, um super idoso, ele pode começar atividade física mesmo que ele não tenha feito nenhuma atividade física na vida? Com certeza. Os benefícios da atividade física, eles vão aparecer mesmo que a pessoa já tenha 80 anos, 90 anos, ou se ela começar mais jovem, ela vai ter tantos benefícios quanto o jovem que está iniciando atividade física agora. Então, não importa a faixa etária, o importante é começar a se movimentar. E quais são as atividades físicas indicadas para o idoso? Tem uma coisa que o idoso não pode fazer de jeito nenhum? Tem alguma coisa que ele precisa fazer? Conta pra gente. Bom, o mais importante é que os idosos mantenham uma massa muscular saudável. Então, a atividade física que vai trazer essa melhora na massa muscular, principalmente a musculação. Mas eu sempre digo que é importante a pessoa encontrar uma atividade física que ela goste. Então, para começar, é melhor ela procurar alguma atividade física em que ela tenha interesse, que ela goste mais, e aos poucos a gente vai introduzindo outros tipos de atividade física. Mas a musculação, eu digo que é sempre muito importante e crucial. Se tiver que escolher uma atividade só, escolha a musculação. Mas se puder agregar outras atividades junto, vai ser melhor ainda, porque os benefícios vão ser variados, né? Não só na massa muscular, mas no cardiorrespiratório. Então, mixar essas atividades físicas vai dar um resultado melhor. Porém, a musculação é de vital importância para ter a melhor calcificação dos ossos, ter uma mobilidade melhor, mais força para conseguir sentar e levantar sozinho, tomar banho sozinho, se vestir sozinho, para o idoso ter independência funcional, que é o mais importante. Então, a musculação, como vai trabalhar a força, ela que vai trazer essa independência funcional, que é o mais importante na terceira idade. E é importante lembrar que o idoso, né, todos a partir dos 35, 40 anos, estamos tendo sarcopenia, né, perda de massa muscular. Mas o idoso, isso acontece numa velocidade muito maior. E querendo ou não, o idoso tem mais risco de queda, né? Se ele fica um pouco mais parado, se ele tem uma internação por qualquer coisa, uma pneumonia, uma infecção urinária, e ele fica lá 2, 3 dias acamado, essa sarcopenia ela vai ser muito mais acelerada. Então, o idoso que faz atividade física tem essa grande vantagem, né, de ter a sua reservazinha muscular. Exatamente. Então, eu costumo falar que a gente tem uma poupança. E aí, a gente, conforme vai fazendo atividade física durante o tempo, a gente vai colocando essa massa muscular lá nessa poupança. E aí, isso tudo vai ser muito importante lá na terceira idade, porque é quando a perda de massa muscular é maior, a sarcopenia é mais acelerada. Então, se a gente fez uma poupança antes com essa massa muscular durante a vida, na terceira idade a gente vai colher muitos benefícios. Porém, se a pessoa não fez durante a vida e resolveu começar a fazer atividade física quando já está na terceira idade, ela vai ter a poupança dela também
também e vai conseguir ter os benefícios. Então, é muito importante a atividade física na terceira idade ou em qualquer idade, mas principalmente para manter o equilíbrio, né? Porque o desequilíbrio é que acaba causando as quedas. E aí, uma queda para o idoso é muito prejudicial. Então, se a pessoa faz atividade física, tem essa melhora do equilíbrio, melhora da força muscular, ele vai ter também uma melhora no tempo de reação quando ele tropeça. Apoiar. Exatamente. Vai conseguir driblar melhor essas intercorrências que podem acontecer na terceira idade, que são bem comuns. Exatamente. E uma coisa muito comum que a gente escuta no consultório é principalmente o idoso, né? Ele querer caminhar. Doutora, mas eu faço caminhada. Eu sempre pergunto, né, para os pacientes, não necessariamente só os idosos, mas eu sempre pergunto que atividade física o paciente faz. E uma resposta bem frequente é, eu caminho, eu gosto de caminhar, eu caminho meia hora todo dia. Fala pra gente, esse caminhar, ele é vantajoso, ele é suficiente? Fala um pouquinho pra gente sobre isso. A caminhada tem seus benefícios, com certeza, porque é uma atividade física, mas seria importante que nessa caminhada, se o idoso pudesse colocar alguns obstáculos, digamos assim, que fizesse com que a frequência cardíaca aumentasse, a frequência respiratória aumentasse também, como, por exemplo, subir algumas ladeiras, subir alguns degraus de escada. Isso vai ajudar a trazer mais benefícios, porque a atividade física moderada, a vigorosa, é que vai trazer uma grande quantidade de benefícios, tanto na massa muscular quanto no cardiorrespiratório. Então, ele pode continuar caminhando, mas tentando colocar algumas coisas que dificultem um pouquinho. Então, uma pequena ladeira também não precisa ser uma ladeira muito grande no começo. A subir e descer escadas, que também vai trabalhar o equilíbrio, que vai trabalhar a mobilidade. Então, a caminhada é importante, mas ela precisa fazer com que o seu coração acelere. Precisa aumentar a frequência cardíaca para ela trazer mais benefícios. Então, em miúdos, aquela caminhadinha que o idoso vai conversando, a idosa em geral vai conversando com a sua amiga e batendo papo, e não acelera o coração, e ela também não entrecorta a fala, ela tem os seus benefícios, mas não é tão benéfica assim. Dá para melhorar, né? Aí ela vai trazer mais benefícios sociais e psicológicos do que físicos, né, propriamente dito. Então, precisa ter essa sensação de que tá cansando um pouquinho, também não precisa ser exagerado, não precisa ser um exercício muito extenuante, mas eu preciso fazer o meu coração trabalhar um pouquinho mais, o meu pulmão trabalhar um pouco mais, para que o corpo entenda aquilo e reaja em cima disso. E aí, em cima dessa reação é que o corpo vai se adaptando e vai melhorando. Agora você falou uma coisa super importante, né? Que a atividade física, além dos benefícios fisiológicos, ela também traz os benefícios sociais, né? E para o idoso, a gente viu isso muito na pandemia. Os idosos tiveram uma perda, todo mundo teve, né? Mas os idosos tiveram uma perda maior proporcionalmente porque eles ficaram isolados. Né? Então, o idoso, em geral, não tem tantos amigos, o idoso está aposentado, então ele não sai para trabalhar, ele não tem a relação social dos colegas de trabalho. Então, para o idoso, é muito importante também essa sociabilidade que a atividade física traz, né? Com certeza, porque o isolamento acaba causando depressão. E aí a depressão vai fazendo com que a pessoa queira fazer menos atividade física. Então você vai puxando para um lado muito negativo. E se o idoso tem aquela turminha que faz uma atividade física todos os dias ou alguns dias por semana naquele horário, é como se ele já se animasse quando ele estivesse se arrumando para encontrar os outros amigos para fazer atividade física. Então você tem esses benefícios psicológicos que vão reverberar no corpo de uma forma geral, que vão trazer benefícios psicológicos, sociais e, consequentemente, os físicos também. É muito, muito comum quando a gente olha para o paciente idoso, né, se é aquele paciente que está super arrumadinho, que é aquela mulher que está pintando as unhas, que está passando batom. Então, a gente já vê que é um idoso que se cuida, né, que tem essa autoestima aí de querer se arrumar, e isso traz um benefício mental, psicológico muito grande, né? Sim, com certeza.
certeza. Então, melhora a motivação, a autoestima. Então, no dia seguinte, ele fala, não, tá chegando o horário da minha aula, vou aqui me arrumar, porque eu vou encontrar minha colega, a gente vai tomar um café depois. E aí, ele se anima a fazer mais atividade física também. Então, aí a gente vai puxando para um lado positivo. A pessoa vai ficando motivada. E, às vezes, se ela até tiver um pouco desanimadinha, ela pensa, não, mas meus colegas vão estar lá também. Vou lá, vou dar uma risada. Então, a questão mental acaba influenciando muito na aderência ao exercício físico, né? Porque precisa ter uma constância. É melhor você fazer um pouco de atividade mais vezes por semana do que acabar fazendo uma muito longa, muito cansativa e depois demorar 3, 4 dias para retornar. Então, conseguir fazer um pouco de atividade todos os dias acaba sendo mais benéfico porque você vai manter uma regularidade maior. E ter essa regularidade na atividade física é o que vai, de fato, trazer os benefícios ao longo do tempo. Lembrando também que a depressão, os estudos mostram que está muito associada à demência, né? Então, quadros de demência, a gente já sabe que estão muito associados a essa desmotivação, depressão. E a atividade física estimula, né, o cérebro. Então, às vezes, as atividades físicas voltadas para o idoso colocam alguns desafios mentais durante a atividade física. Então, por exemplo, ao invés de contar de 1 a 10, faz a regressiva, de 10 até 1. Ao invés de contar em números, conta os meses do ano. Isso vai exercitando o cérebro enquanto você está movimentando o corpo. Então, para o idoso, isso é muito importante também, porque você acaba ajudando a combater ou até retardar a demência, né? Então, fazer os dois estímulos, o neurológico e o físico, para os idosos é 100% maravilhoso. E tem frequência ideal que você recomenda? O que eu recomendo é não ficar muitos dias sem fazer atividade física, porque daí o nosso corpo acostuma e vem aquela preguiça. Então, o ideal, se você conseguir fazer todos os dias, excelente. Mas pelo menos um dia sim, um dia não, para você não ter muito intervalo sem atividade física, para o seu corpo entender que dali pouco tempo você vai entrar na atividade física de novo. Senão dói demais também, né? Também tem a dor muscular. Quanto mais tempo a gente passa sem fazer atividade física, o retorno é muito dolorido. E aí isso pode prejudicar até a motivação do idoso, né? Porque ele fala, nossa, eu tô tão dolorido, não vou conseguir treinar. Então, se a gente não tiver um intervalo muito grande entre uma sessão e outra, vai ser mais benéfico para a questão da atividade física e para a questão mental também. Tati, e fala pra mim, você tem alguma sugestão de como inserir esse idoso no contexto da atividade física? Porque a gente sabe que às vezes o idoso é um pouco mais... não tá com vontade, ele já tá aposentado, né? Não quer dar o gás da atividade física, às vezes não conhece a importância da atividade física pro mental e pro físico. Você tem alguma sugestão de como inserir esse idoso no contexto da atividade física? É importante ele ter essa informação, né, de que ele precisa fazer uma atividade física para ter uma longevidade maior, para ter uma qualidade de vida melhor, mas a gente sabe que às vezes é isso, né? Ele é mais teimoso, não quer sair de casa. Então, talvez se tiver um filho ou um neto que vá fazer uma atividade física junto, para iniciar, talvez seja uma boa estratégia, porque é um incentivo a mais dele ter alguém acompanhando para ir junto fazer atividade física. E ao longo do tempo ele vai acabar acostumando e vai querer até ir sozinho. Mas ter alguém que o leve ou que faça junto é uma alternativa para ajudar a iniciar na atividade física. E também experimentar, né? Olhar, essa academia aqui tem uma aula de dança que talvez eu tenha interesse, então você pode experimentar. Ou, eu olhei essa aula de alongamento aqui, parece ser legal, essa aula de pilates, para você descobrir realmente o que você gosta, porque às vezes as pessoas nem elas sabem o que elas gostam de praticar. Então, experimentar pode trazer essa ideia melhor do que ele gosta. E quando você gosta da atividade física, fica mais fácil de aderi-la, fica mais fácil de colocá-la no dia a dia. Porque é muito ruim você ir e falar, putz, mas eu tenho que ir, é uma obrigação. Acaba sendo uma obrigação, mas se você gosta, fica um pouco mais fácil de você ir e conseguir colocar na sua rotina aquela atividade. Outra coisa também é levar o casal, né? Se os idosos são casados, fica muito mais fácil quando eles vão juntos, né? Então, eu tenho pacientes que a esposa sempre quis fazer dança na juventude e nunca fez, enfim, na época diferente, teve filhos, cuidou dos filhos. E agora, na terceira idade, ela teve a oportunidade de ir, levou o marido e agora eles dançam juntos, fazem dança de salão. Então, é um momento, às vezes, até de cumplicidade no casal. Sim. Né?
isso pode trazer benefícios outros, né, dentro da relação dos dois. Com certeza, com certeza. Então, ter alguém acompanhando faz bastante diferença, né? E é sempre importante ter orientação, a liberação médica, né? Porque, às vezes, existem algumas restrições. Se a pessoa nunca fez atividade física, se tem alguma comorbidade, é importante ter esse auxílio. Ter orientação do profissional de educação física, né? Era isso que eu ia te perguntar, se dá para o idoso fazer, porque a gente sabe que tem muitas academias, né, falando especificamente da musculação, tem muitas academias que né, tem um custo menor, mas tem uma quantidade pequena de educadores físicos disponíveis para ajudar os alunos. Então, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente disso, né? O idoso precisa ter uma pessoa lá acompanhando ele o tempo todo? Existem estratégias que ele pode utilizar? Pode ir em qualquer academia? Tem academia voltada para o idoso? Existem academias que têm horários e aulas específicas para a terceira idade, porque é um público que a gente precisa dar uma atenção especial mesmo. E às vezes, se ele está começando aquela atividade física, especialmente a musculação, ele não vai saber mexer nos aparelhos. Então, precisa ter alguém ajudando e orientando, e conforme o tempo vai passando, ele vai aprendendo, né? E hoje em dia, depois da pandemia, a gente teve essa inclusão do digital, a inclusão do online. Então, se a pessoa não consegue ter aquele acompanhamento presencial, ela pode buscar um atendimento online, que acaba saindo mais barato. E você tem alguém supervisionando, porque é importante para eles não fazerem o exercício errado, para não se machucarem, para prestar atenção, né, na execução do exercício. Então, orientação profissional é sempre bem importante. O presencial depende do caso. Tem gente que só funciona no presencial mesmo, mas tem gente que se dá super bem com o online. O importante é ter alguém olhando ali e orientando para que o idoso faça o exercício físico de maneira correta e segura. E o online, como você estava falando, explica pra gente, assim, tem planos em que o educador físico faz a recomendação e depois volta depois de uns 2, 3 meses, tem planos em que o educador físico fica do outro lado da tela assistindo, explica pra gente como que é isso. Sim, a gente tem essas duas opções, então você pode optar pelo treinador, o profissional de educação física, montar o treino, passar o treino, e aí a pessoa vai fazendo sozinha, se ela já tem mais experiência com atividade física, ou todas as aulas o personal fica do outro lado da tela orientando e ajudando, que é para as pessoas mais iniciantes, que ainda não têm o total controle de todos os equipamentos da academia. Então, existem essas duas opções. Quando a pessoa já sabe treinar, já tem um conhecimento, já treinava antes, então ela consegue se virar melhor sozinha, sem que o personal esteja ali presencialmente todos os dias. Mas para o iniciante é muito difícil mesmo, né? Porque é muito equipamento, é muita máquina, é muito aparelho, é muito detalhe. Então, o online permitiu isso, de mesmo à distância, você conseguir ter um acompanhamento personalizado e mais próximo. Excelente, que acaba sendo, entra no orçamento de mais pessoas, né? Sim, com certeza. O online acaba ficando mais barato, porque não tem o deslocamento, e aí acaba sendo mais fácil da pessoa conseguir colocar isso na sua rotina. Bom, então é categórico, na verdade, o resumo de tudo isso que você explicou pra gente é que a atividade física é super importante para todas as idades, mas é essencial para a terceira idade, né? Pro idoso, implica em sentar e levantar do vaso, em pegar o neto no chão e conseguir levantar, pegá-lo no colo, pegar um item que está dentro do armário. Então, para o idoso, é vida, né? É qualidade de vida. É o dia a dia dele, depende da atividade física rotineira que ele faz. Então, é importante a gente perceber que não interessa se seu pai, seu avô tem problema no joelho, tem um problema na coluna, tem um problema no pé. Tudo isso não é uma restrição completa à atividade física. Precisa procurar médicos e profissionais de educação física competentes que vão organizar e liberar, e o educador físico vai organizar treinos voltados para aquela pessoa com as suas restrições. Então, são treinos individualizados, não é isso? Exatamente. É importante observar cada individualidade e adaptar o treinamento àquela pessoa. É aí que entra o profissional de educação física em observar e perceber o que aquele idoso está precisando mais.
naquele momento. E evoluindo conforme ele for evoluindo também. Gente, é isso. É preciso se mexer. É preciso fazer atividade física. É como a Tati falou, fazer a atividade física que você gosta, maravilhoso, perfeito, acertou na loteria. Mas se você não gostar, tem que fazer mesmo assim. Ninguém ama escovar os dentes, mas todo mundo não escova os dentes todo dia. Então a atividade física é do mesmo jeito. Você não precisa amar. Se você amar, plus, excelente, maravilhoso. Se você não amar, vai ter que fazer mesmo assim. É essencial. Para a terceira idade, mais ainda. E você, tá fazendo sua atividade física?